Quando você fala a Câmara precisa de 800 mil e existe um déficit de 800 mil, é um déficit não por uma gestão de 9 meses ou por uma gestão de 1 mês, que foi apenas da vereadora companheira Salete. Mas os 800 mil, eu não trato como déficit, é um valor significativo para fechar as contas do exercício. E para fechar as contas do exercício, a gente precisa que aconteça os 12 meses, não só os 9 meses de um gestor, ou 1 mês de uma gestora, ou os 2 meses de uma gestora. É uma situação muito atípica que aconteceu no exercício de 2022, é que esse ano nós ficamos com um orçamento menor do que o valor constitucional que a Câmara deveria receber. Para se ter uma ideia, esse fato aconteceu não a primeira vez em Goianésia. Nós tivemos esse fato aqui, se eu não me engano, no exercício de 2017, que inclusive à época nós tínhamos o gestor, o prefeito Renato, e o presidente Altemar Carrilho, o Temal, que inclusive eram politicamente adversários. E o vereador Múcio, na época, ele encampou essa situação da mesma forma que foi encampado agora no exercício de 2022, porque também aconteceu esse fato. Na época, o vereador Múcio foi um dos vereadores, juntamente com outros vereadores, que encampou essa situação com o prefeito Renato. Falou: ó, Renato, o orçamento ficou deficitário, a parte orçamentária na peça, mas o valor condicional é outro, é maior. E qual é o valor que a Câmara precisa para sobreviver? Ela precisa do valor constitucional. Então, da mesma forma, aconteceu agora no exercício de 2022. Dessa forma, a gente tem que ressaltar que o prefeito Leonardo também foi muito plausível e muito consciente em atender os nobres vereadores e também fazer a concordância em mandar o projeto para a Câmara resgatando aquilo que seria no valor constitucional. Eu gostaria de enfatizar também que esse ano foi um ano atípico, em que nós tivemos a infelicidade que hackers adentrou a conta da Câmara e fez um saque. A questão do hack, não houve a negligência nem a culpa de ninguém, porque a gente sabe que isso não aconteceu a primeira vez na vida com a Câmara. Isso já aconteceu, inclusive, recentemente aconteceu aqui com a Prefeitura aqui do Norte Goiano, com um valor muito bem superior. Foi questão de milhões que os hackers conseguiu fazer esse saque. Mas esse também já é um processo que já está em trâmite na Justiça. A questão das rescisões, essas rescisões que teve um peso muito grande, isso não é atípico de acontecer todo ano. Isso é quando um servidor adquire o direito, pela legislação, de gozar suas licenças prêmio e de repente a instituição vê uma situação em que ela precisa de ficar com aquele servidor por mais um tempo. Então o servidor, como ele adquiriu o direito de gozar a licença e ele continua trabalhando, ele terá que ser indenizado. Além de receber o mês, é justo que ele terá que ser indenizado por isso. Então isso aconteceu, por exemplo, é a primeira vez que isso acontece na Câmara de Goianésia, né? Então as duas primeiras servidoras da Câmara de Goianésia que se aposentam. Então esse é um fato que acontece tipicamente no exercício de 2022. Isso não tinha acontecido em nenhum ano. Ao longo do exercício aconteceram coisas que às vezes colocassem uma situação em que o valor precisaria de qualquer forma ser resgatado. E o executivo sensibilizado colocou à disposição de repassar o valor. O Carlos não está preocupado em fechar os 2 meses dele. O Carlos está preocupado em fazer uma gestão em que encerra o exercício de 2022. Porque a responsabilidade de gestão, acaba que ela vai ser dos 3 gestores, né? Não dá para se o tribunal abrir uma margem de analisar as contas de um sem que não analise de outros. As contas pesará sobre um exercício financeiro.